Deus é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é amparo no sofrer. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é amparo no sofrer. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Hosana Rei, Hosana Rá, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rá. Amados em Cristo, hoje, domingo de Ramos, com hosanas nas alturas, com hosanas a Jesus, que são saudações e louvores que prefiguram a vitória de Cristo sobre o diabo, o pecado e a morte, nos tem trazido perdão, vida e salvação, porque de fato Cristo se entregou por nós na cruz para nos salvar. Queremos destacar as palavras de Marcos capítulo 11, versículos 1 a 11, onde lemos: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e o tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondo: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Amados, entre os hosanas de um povo em festa, cuja liturgia já estava prevista no Antigo Testamento, como atesta o Salmo de número 118, Jesus entra em Jerusalém aclamado Rei, sucessor de Davi e consequentemente reconhecido como o Messias prometido. Amados, como a própria narrativa bíblica ensina, é fácil deixar-se envolver emocionalmente com os aspectos exteriores de religiosidade. Facilmente o ser humano pode ser impactado por uma mensagem e ser como que induzido a fazer afirmações sobre as quais não se tem convicção absoluta. Tudo o que a multidão exclamou no que diz respeito a Jesus era verdadeiro. Tudo o que Jesus viveu de forma detalhada naqueles dias cumpria de forma perfeita o que profetizavam os profetas. Todavia, a maioria daqueles que ali estenderam as suas vestes e cortaram e agitaram os seus ramos, estavam como que tomados de uma experiência religiosa instantânea, porém passageira,
sem fundamento, sem uma meditação espiritual profunda nos ensinamentos, na palavra de Deus, que fizesse então nascer uma convicção inabalável quanto à pessoa de Jesus. E eis uma das razões que Jesus, após a sua ressurreição, pediu aos seus discípulos permanecerem em Jerusalém até que lhes tenha sido concedido o poder do Espírito Santo. O fato de que desde a entrada da cidade pessoas alegres acenassem para Jesus com ramos e estendendo mantos no chão para Jesus passar, indica que Jesus entrou na cidade como rei. E Jesus, que veio para cumprir as Escrituras, desejou que fosse assim, pois a cena que ocorreu reproduz a profecia de Zacarias, que diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta, conforme o capítulo 9 de Zacarias, versículo 9. Embora Jesus montasse um simples jumento, o cortejo seguia alegre e digno, na expectativa de estar ali o Messias prometido. Jerusalém transformou-se, era uma cidade em clima de festa, e ele era aplaudido, aclamado pelo povo com Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Isso aconteceu 5 dias antes de que Jesus fosse condenado à morte, quando os ecos, os gritos de hosanas já se misturavam ao clamor de insultos, ameaças e blasfêmias que o levariam à sua paixão, morte redentora, todavia, com a sua ressurreição depois. Da entrada festiva como rei em Jerusalém até o deboche da flagelação, da coroação de espinhos e da inscrição na cruz, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, somos levados a perguntar: que tipo de rei aquele povo queria? E que tipo de rei então era Jesus? Nosso Senhor era aclamado pelo mesmo povo que o tinha visto alimentar multidões, era aplaudido por aqueles que o viram curar cegos e aleijados e tinham presenciado a ressurreição de Lázaro. Impressionadas essas pessoas com tudo isso, tinham a certeza de que este era o Messias anunciado pelos profetas. Mas aquele povo tinha um entendimento superficial e mundano sobre Jesus. Julgavam que Jesus fosse um Messias político, um libertador social que fosse libertá-los do jugo romano e devolver-lhes o apogeu dos tempos vitoriosos de Salomão. Jesus, porém, não era um rei deste mundo. A entrada de Jesus em Jerusalém se deu para se entregar à morte na cruz em nosso lugar, para as dores e humilhações que logo ele sofreria abundantemente. A multidão que o homenageou, movida por seus milagres, e não se apegou aos seus ensinamentos, virou-lhe as costas e pediu sua morte. No domingo de Ramos fica patente como o povo apreciava Jesus de um modo incompleto. Amados, muitas vezes louvamos a Cristo e nos enchemos de boas intenções para seguir os seus ensinamentos, porém
ao primeiro obstáculo, nos deixamos levar pelo desânimo, ou pelo egoísmo, ou pela falta de solidariedade. E mais uma vez, por esse desamor, alimentamos o sofrimento de Jesus. Estas atitudes contraditórias e defectivas se passam no interior da alma, do coração de cada pessoa, na qual Cristo habita pela presença do Espírito Santo, de modo discreto, no fundo das nossas consciências, onde essas alternações se passam e nosso Senhor Jesus tem sido sucessivamente glorificado e ultrajado em curtos intervalos de espaço do tempo. Amados, esse tempo que vivemos, em que lembramos a paixão e morte de Cristo, nos é propício para que investiguemos as nossas disposições em nosso coração quanto à sinceridade, o nível de compromisso e implicações com as afirmações de fé que fizemos em nosso batismo e em nossa pública confissão de fé. E, arrependidos, peçamos o perdão que Cristo conquistou para nós. Vamos cantar. Ó povo redimido, ó filha de Sião, eis vem o teu ungido, autor da redenção. Com paz e com venturas, teu rei te vem aí.
E que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.